Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e você está na página Serviço Social Brasil, uma página que compartilha conhecimentos do serviço social e abre propostas de debate de interesse público desta categoria profissional. A proposta de debate de hoje é a judicialização da questão social, quando os impactos sociais se tornam menos importantes do que o legalismo, ou seja, quando o legalismo assume maior importância do que os impactos sociais. Aproveitando para lembrar a todos que eu estarei em Sobral nos dias 18 e 19 de maio, em Marabá no dia 25 e 26 de maio, em Altamira no dia 1 e 2 de junho, em Juazeiro do Norte no dia 8 e 9 de junho, em Araçatuba no dia 29 e 30 de junho, em Jequié no dia 6 e 7 de julho, em Mossoró no dia 13 e 14 de julho, em Belém, no dia 20 e 21 de julho, em Imperatriz ainda negociando para os dias 27 e 28 de julho, e em Belém, nos dias 24 e 25 de agosto, e negociando outras agendas. Muito obrigado a você que está aqui. Essa proposta sobre a judicialização da questão social é muito importante para estabelecer critérios para a função de perito judicial. Critérios éticos, critérios democráticos e com base na fundamentação nas três dimensões do serviço social: dimensão ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa. Importante, antes de adiantarmos a questão, entendermos o conceito de judicialização. É quando o judiciário, ou seja, o terceiro poder da República, assume as funções de modo direto ou indireto do executivo e do legislativo, levando para o campo da legalidade e da justicialidade as expressões da questão social para aí então combater. Quando isso é feito sem o trabalho de auxiliares da administração da justiça, aí há a judicialização da questão social. Por isso é importante, na área jurídica, a inserção não só do serviço social, mas também de outros profissionais para um trabalho em equipe multidisciplinar, para combater, diminuir e até, se possível, trazer próximo de zero as práticas judicializantes na área sócio-jurídica. Eu tenho recebido de vários profissionais do serviço social, a nível de Brasil, várias reclamações envolvendo tribunais que exploram o trabalho análogo à escravidão e impõem aos trabalhadores do SUAS as obrigações de realizar relatórios, laudos e pareceres sem remuneração e levando o profissional ao desvio de função, violando o princípio ético do artigo 20 do Código de Ética, a linha B, que proíbe o assistente social executar a função de perito para além de suas atribuições. Então as atribuições da instituição devem ser respeitadas, mas o judiciário encontrou uma forma de explorar essa mão de obra, levando para além das atribuições institucionais e obrigando, por exemplo, trabalhadores do CRAS a elaborar laudos, relatórios e pareceres sobre adoção, sobre curatela, sobre vários outros procedimentos originados em processos de direitos sociais judicializados para responder com a chamada prova, o laudo pericial conhecido como prova material. Então, na função de perito, quando você produz uma peça probatória chamada laudo, você está nomeada, está coberta pelo Código de Processo Civil, você tem essa legalidade, essa cobertura jurídica, de acordo com o Código de Processo Civil. Porém, por parte desse trabalho solicitado, indicado, sem a nomeação, em primeiro lugar, você irá produzir um documento que não serve como peça probatória, mas que está sendo utilizado como peça probatória sem nenhuma cobertura legal. Pode ser questionado juridicamente por qualquer advogado, uma vez que a única peça probatória é o laudo, cuja conclusão é o parecer. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva que eu tenho recebido reclamação de alguns alunos e outros amigos que trabalham na área ou que procuraram se informar para vir a trabalhar na área, é que em algumas cidades do Brasil os tribunais desconhecem a função do perito social.
e até questionaram o assistente social que foi em busca desta oportunidade de trabalho, dizendo que não havia essa função de perito social naquele tribunal. Diz que desconhecia, não existia esse trabalho. Então eu enviei um fardo documento para o assistente social para que ele pudesse se fundamentar e procurar o tribunal, mostrando, inclusive, no Código de Processo Civil, os vários artigos que falam da função do perito judicial como auxiliar da justiça no deciframento de demandas específicas que exigem conhecimento técnico igualmente específico. Boa noite, Marli, boa noite, Vilma, demais participantes que estão aí me cumprimentando. Muito obrigado pela sua participação, é muito importante que vocês participem. Então, esse desconhecimento não é incomum, não é algo novo. Muitos tribunais realmente são cobertos de uma imensa incompetência no que diz respeito aos direitos sociais. Tribunais, incluindo aí promotores, Ministério Público, juízes, já que essa, de fato, boa noite, Diomar, é um conhecimento que vai para além. E ainda bem que eles não conhecem, porque sendo assim eles não podem judicializar as expressões da questão social, então haverá a necessidade de nomeação de um perito para o deciframento dessa demanda social, o que é uma coisa boa. Então, a cada dia que passa, tem aumentado o número de demandas sociais que exigem o conhecimento de um assistente social para o seu deciframento. Hoje já são mais de 70 demandas diferenciadas que estão expostas no curso de perito judicial e muitas outras vão surgindo, porque as relações sociais elas vão evoluindo e vão se modificando, conforme Yamamoto pontua, a velha questão social se manifesta de maneira diferenciada, demonstrando, aparentando, revelando novas expressões da velha questão. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Então, na perspectiva do enfrentamento à judicialização da questão social, alguns pontos que são necessários que se levem em conta. Primeiro, para que um perito judicial, assistente social, possa exercer essa função de forma competente, não basta que ele tenha apenas o curso de nível superior. Ora, legalmente está implícito que basta o curso de nível superior, mas teoricamente e para cumprir determinações éticas é importante que ele participe de um curso de qualificação profissional ou oferecidos pelos conselhos de classe, como tem acontecido, ou desses que estão à disposição na internet, incluso o meu, mas não somente o meu. O que é que tem acontecido? Infelizmente, alguns conselhos de classe têm contratado instituições do direito para ministrar o curso. E eu pergunto ao vivo para vocês, que interesse existe para o assistente social adquirir conhecimento do direito na execução da função do perito judicial, na forma de perito social? Absolutamente nenhuma. Porque o perito judicial não é um operador do direito, ele não precisa ter conhecimento de leis de modo a se tornar um representante legal no exercício da função do perito, basta ele ter conhecimento de direitos sociais ou daqueles aspectos que estão relacionados aos direitos sociais. Então acredito e defendo a ideia de que é um erro por parte dos conselhos que têm contratado instituições para realizar o curso de perito judicial, incluindo aí todos os profissionais da área ou daquela região, porque leva ao desenvolvimento de um conhecimento que vai para além da profissão, que não é necessário nem suficiente para o exercício da função de perito social. Existem muitos aí, inclusive alguns muito caros, acima de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500 o curso de perito, oferecido por algumas instituições de operadores do direito, que inclusive entregam a carteirinha, carteira essa que também não tem valor jurídico legal nenhum, serve apenas para você dar carteirada e correr o risco de ir presa ou preso caso você faça isso, já que a função de perito ela é temporária, de acordo com o Código de Processo Civil, ela dura do momento da nomeação ao momento da entrega do laudo em cartório. Antigamente havia aquela função de delegado, ou seja, você era delegado, recebia uma delegação, uma autoridade para exercer uma função. A nomeação tem esse poder. Então, um poder simbólico na linguagem de Fávero, que investe o assistente social deste poder para realizar o trabalho de um perito durante a vigência, enquanto vigir a função do perito no deciframento daquela demanda. No momento que a entrega do laudo em cartório é feita, a função de perito
termina porque conclui-se ali o trabalho para o qual você foi nomeado. Então a carteira é desnecessária, é ineficiente, é só mais um objeto de propaganda para cobrar mais caro em um curso e para lustrar o ego de pessoas que gostam de portar títulos e autoridade. E é disso que Fávero fala sobre o poder simbólico investido na função do perito. E aqui a questão da judicialização passa exatamente pela perspectiva do poder simbólico. Quando o assistente social se utiliza deste poder simbólico para ir a campo, realizar o seu estudo social na construção do laudo, ele está eivado de desvios éticos, eivado de violação de direitos humanos, entre outros. Por quê? Ao adentrar um determinado território, boa noite Regilene, boa noite Norma, o assistente social deve se munir das 3 dimensões do serviço social, das 3 dimensões curriculares do serviço social, que é a dimensão técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica. Toda e qualquer teoria ou atitude, o modus operandi profissional que o assistente social levar para o território, que vá para além dessas 3 dimensões, vai ferir diretamente o Código de Ética. Desta forma, recomendo veementemente que, se você for fazer um curso de perito judicial em uma outra instituição que não do serviço social, que não seja representada por um profissional qualificado em serviço social, vá munido de filtros para não se deixar levar pela judicialização da questão social, para não se deixar levar pelo positivismo e pelo conservadorismo da coercitividade legalista que está implícita no fazer profissional dos operadores do direito. Com todo respeito à profissão, ao curso superior de direito, que é tão útil à sociedade, mas é de uma visão e de uma linguagem totalmente diferenciada do serviço social, que está evoluindo muito lentamente, pensando agora na justiça restaurativa, pensando na superação da judicialização da justiça, implicando em novos teores, em novos sabores, por assim dizer, em novas ideias, em novas perspectivas, mas muito lentamente. Então, ao participar de um curso que não seja com ênfase em serviço social, tome este cuidado para você não se tornar mais um operador do direito, coisa que o perito social não é. O perito social é um auxiliar na administração da justiça. E um operador do direito nos tribunais já está cheio. É um tipo de investigador da polícia, coercitivo, legalista, que vai a campo mais em busca de encontrar formas de punir o sujeito social, o usuário, do que de conhecê-lo na totalidade, para encontrar projetos de intervenção para a sua plena emancipação, para a viabilização da sua cidadania e para a viabilização dos seus direitos sociais. Ir a campo em busca de termos legalistas, formalistas, é remeter a profissão novamente ao comportamento conservador do positivismo, da fenomenologia, lá de 1940, positivismo, e da no máximo, da fenomenologia de 1970. Então essa profissão de assistente social na função do perito, boa noite Maria Lúcia, seja bem-vinda. Na função do perito judicial, ela deve estar investida de uma visão social, de uma visão teórica e ética do serviço social. Então, há muitos hoje profissionais que estão em campo dizendo: eu sou perito. Você não é perito, você está perito no momento da sua nomeação até o momento da entrega do laudo em cartório. E se você tem a necessidade de dizer enfaticamente: eu sou perito, eu temo, me preocupo que talvez você esteja ainda a campo como operador do direito e não como auxiliar na administração da justiça para realizar um projeto de intervenção junto ao deciframento de uma demanda social que precisa que seja enfrentado as expressões da questão social que circundam a situação. O professor gostaria que falasse de uma oportunidade sobre as pessoas em situação de rua. Ok, Drica, no momento oportuno eu vou gravar uma live a respeito do assunto. Na verdade, já gravei, mas vou gravar. Vou me aprofundar também neste assunto, porque é um assunto que se modifica constantemente, é dinâmico, e volto a gravar. Então, voltando para a questão. Então, na construção social de resposta às desigualdades sociais e à efetivação de direitos humanos, que reconhece no Poder Judiciário a institucionalidade privilegiada, não raro, em detrimento de um compromisso mais efetivo do Estado e da esfera pública, em seu sentido mais amplo,
para com as demandas de direito à população. Isso é a judicialização. É quando o judiciário interfere na política social e passa a ser o pivô, passa a ser a solução, passa a ser a porta de resolução da exclusão social. Isso é muito preocupante, isso é muito grave e precisa mudar. E a forma inicial, que já seria um remendo, é a função do perito. A outra forma, que também seria uma das maneiras de combater essa judicialização, seria a inserção do assistente social como analista judiciário, já dentro dos tribunais. Agora, vale lembrar que o analista judiciário não pode exercer a função de perito judicial. São duas atribuições totalmente distintas, porque o analista judicial, assistente social, está mais próximo de ser um operador do direito, apesar de não sê-lo. Mas o perito judicial, de fato, é um profissional independente, numa forma de um contrato temporário, um contrato, por meio de uma nomeação para exercer uma função igualmente temporária no deciframento de uma demanda, de uma das expressões da questão social, numa determinada demanda dentro das relações sociais. Então a exigibilidade, inclusive enquanto justiciabilidade, a possibilidade de exigir direitos face ao Poder Judiciário é hoje um imperativo na teoria e na prática dos direitos humanos. Afinal, as declarações de direitos, as constituições e as leis, de um modo geral, deixam de possuir qualquer significação prática se não tiverem a possibilidade de efetivação e aplicação, ou seja, de efetiva aplicação. Então, basicamente, o assistente social judicializado é aquele que está sempre, sua visão está sempre voltado para algum ponto legal para justificar o seu fazer profissional. Está sempre preocupado em alguma formalidade, em algum legalismo, ou seja, em que lei, está sempre com o olho regalado, dizendo assim, em que lei eu tenho que me basear, em que lei eu tenho que me fundamentar. Isso é muito preocupante, essa perspectiva judicializante, que se a gente voltar nos tempos passados, a lei, ela tem o caráter vinculante, primeiro, da coercitividade, segundo, do combate à liberdade e terceiro, o que é mais grave, nem sempre ela está certa, na maioria das vezes ela não está certa. Então a representante da justiça é uma mulher cega segurando uma balança e essa mulher cega defende a neutralidade, defende a imparcialidade, tal qual essa balança que até hoje é utilizada no serviço social e as pessoas justificam com equilíbrio. Então, se for equilíbrio, tudo bem. Mas essa balança do símbolo do serviço social nos remete também às protoformas do serviço social, quando pensamos na imparcialidade representada na balança, já que o serviço social, ao superar o positivismo e a fenomenologia, em tese, superou a imparcialidade e a neutralidade. Então, defender um exercício profissional com base no legalismo formalista da lei é um passo dentro da possibilidade, ou seja, abre um espaço enorme para o comportamento, a atitude, a ação profissional com base positivista, conservadora e judicializante. Isso é muito complicado, é muito complexo e muito preocupante. Nós precisamos encontrar formas de intervenção profissional que vá para além da lei. Precisamos pensar que a lei, com base na lei, o Estado já permitiu a escravidão e defendeu a escravidão. Com base na lei, o Estado já obrigou a mulher a se submeter ao patriarcado dentro das relações de gênero, fortalecendo o machismo. Com base na lei, aconteceu o Holocausto. Com base na lei, aconteceu o Apartheid na África. E aí eu poderia citar uma infinidade de possibilidades. Temos como exemplo mais contemporâneo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vive sofrendo críticas e, em função disso, vive sendo adaptado. Então não podemos ser observadores da lei cegamente. A lei é importante, ela é necessária, mas ela costuma estar eivada de preconceito, ela costuma estar eivada de exclusão social, ela costuma culpabilizar a vítima pelos seus processos de exclusão, ela costuma combater a liberdade e a democracia. É importante pensarmos, então, que toda lei deve ser passível de crítica, estar sobre o crivo de um olhar crítico, de sentinela, de constante observação, para identificar e decifrar
se aquela lei não está violando a nossa visão enquanto assistente social, o nosso projeto profissional, o projeto ético-político profissional e a nossa identidade enquanto profissão. Quero citar aqui também o tal do Estatuto da Família, né? Nós temos dois, o Estatuto das Famílias, que respeita duas propostas, melhor dizendo, que podem vir a se tornar lei. Olha como isso é importante. Uma que respeita a diversidade e inclui todas as configurações de família, incluindo aí homem com homem que tem filho ou que não tem, mulher que adquiriu um relacionamento homoafetivo com outra mulher que tem filho ou que não tem, o avô que assumiu a paternalidade do neto, enfim, todas as configurações familiares. E a outra também, que já é projeto de lei, que pode vir a virar lei um dia, não sei, né? Porque a terceirização foi lançada em 93 a 97. Só virou lei agora, em 2018. Então, não sei, o projeto está lá, está em tese de virar, que é o Estatuto da Família, em contrapartida ao Estatuto das Famílias, que foi o primeiro que eu citei. No Estatuto da Família, só pode haver um tipo de configuração familiar, que é a família nuclear, patriarcal, composta de homem, de marido, mulher e filhos. E todo o restante é ilegal. Então veja bem em que ponto nós chegamos. E isso é só um dos muitos exemplos de perspectiva de observação da lei. Então nós temos que ficar atento, porque mesmo na função de perito, no deciframento das demandas sociais, você vai a campo para buscar uma resposta com a visão de serviço social, e não com a visão do direito, e não com a visão judicializante, e não com a visão de investigador de polícia, e não com uma visão de verificador da verdade, e não com uma visão de constatador dos fatos. Você vai conhecer o sujeito na totalidade e encontrar, com base neste conhecimento, propostas de intervenção que o leve à superação dos seus riscos e vulnerabilidades sociais, a depender de qual seja o agravamento das expressões da questão social que circundam aquela realidade. Então é importante entender que o exercício profissional do assistente social, vou repetir muitas vezes isso aqui não pode partir do princípio legal, mas sim do princípio teórico. Você vai utilizar a lei quando você precisar fundamentar o direito social, já que a coercitividade proposital de qualquer vinculação ou desvinculação de um princípio legal é responsabilidade jurídica, responsabilidade exclusiva do direito e não sua. Então, ao adentrar um campo de trabalho, você vai, enquanto assistente social, com o olhar voltado para as expressões da questão social, para as vulnerabilidades, os riscos sociais, a questão da proteção básica, proteção média e de alta complexidade, a questão envolvendo a possibilidade de viabilização de ampla cidadania e consolidação da cidadania, ampla cidadania, com ampla autonomia para o exercício profissional, tendo em vista a viabilização dos direitos sociais que estejam sendo negados naquela perspectiva. Todo o restante do trabalho não lhe compete, não é sua competência, não é sua atribuição, é atribuição dos operadores do direito e do judiciário, certo? Então a judicialização no país traz um enorme prejuízo à sociedade, o enriquecimento da classe jurídica em face de conflitos infindáveis que poderiam ser resolvidos de outra forma. Em outras palavras, quando a expressão da questão social chega no judiciário para ser resolvida, isso revela a falência do Estado, isso revela a pobreza das políticas sociais, isso revela um filtro muito grande de seletividade imposta pelo poder público para diminuir o acesso, se não acabar com o acesso. Em outras palavras, ainda melhorando este argumento, quanto maior for a demanda judicial para o solucionamento, para o equacionamento das expressões da questão social, maior é a incompetência do Estado, maiores são os filtros impostos pelo Estado para diminuir a acessibilidade e a universalidade da política pública. E nós estamos vivendo em tempos que isso vai gradativamente se agravar e muito mais. Políticas seletivas, universalistas, excludentes, meritocráticas, como nós estamos vendo agora, vão crescer nos próximos 2 anos, 3 anos e muito. Então você, assistente social, esteja atento a isso, observando na construção das relações sociais e do enfrentamento das expressões da questão social, até onde vai o seu agir profissional,
Até onde e quando o Estado vai tentar te usar como mais um executor de políticas públicas na tentativa de silenciar as pessoas que estão reclamando porque o Estado lhes tirou um direito. E esse silenciamento da execução é uma perspectiva judicializante. Quando o assistente social é utilizado como um remendo, como assistente social é utilizado como pão e circo, quando assistente social é utilizado para calar a boca da sociedade. Calar a boca especificamente daquele que está excluído. É óbvio que o espectro cultural, onde se confunde judiciário com justiça, na sociedade é muito grande. Não pode ser monopólio de um grupo. Todos podem fazer justiça, principalmente a conciliatória. Então fica aqui a minha dica: em qualquer trabalho socioocupacional que você estiver ocupando, busque alternativas para evitar a judicialização da questão social. Temos visto sérios problemas quando a questão social é judicializada. Tenho colegas que a força do judiciário é muito grande. Temos muitos colegas que já foram exonerados da sua profissão em função desse embate. Não espere, infelizmente, eu tenho que dizer isso com muito pesar, infelizmente, não espere que o conselho de classe vá sair na sua defesa quando você entrar em conflito com o judiciário. Então, se você puder evitar por meio de projetos, o que é mais fácil fazer quando uma expressão da questão social está sendo judicializada? Existem muitos caminhos. E Yamamoto defende a ideia de que existem múltiplas possibilidades de denúncia, de publicização dessa judicialização. Contudo, devo lembrá-los que enfrentar o poder do judiciário é complexo, é somente para quem quer brigar. Mas existem outros caminhos. Quais caminhos? Por exemplo, escrever sobre o assunto, criar um documento, um artigo científico sobre o assunto, escrever uma tese sobre o assunto e encaminhar para as instituições públicas, inclusive para o judiciário. Se você fizer isso de forma eficiente, a longo prazo, isso vai trazer resultados muito importantes. Então, em vez de você bater de frente, você vai pelo caminho da eficiência científica. Outro caminho. Primeiro a questão de escrever uma tese sobre o problema e publicizar para que todos fiquem conhecendo. É melhor do que judicializar, porque quando você judicializa, nós temos observado aqui que na maioria das vezes o assistente social perde. Perde porque o prefeito apoia o judiciário, perde porque existe um conluio por trás entre o Estado e o judiciário para acobertar a judicialização, para dificultar o acesso à política social. Então, normalmente, nessa briga você vai perder. Então, além da tese, o que mais você pode fazer? Em terceiro lugar, você pode criar um projeto social na perspectiva daquele direito que está sendo violado e aplicar ou dentro da instituição em que você está trabalhando ou no território, no entorno dela. Essa é a segunda dica que eu tenho para dar, para você evitar judicializar a questão social. E qual é a terceira? Mobilização social. Juntar todos os assistentes sociais e profissionais envolvidos naquela área em que o direito social está sendo judicializado e criar uma frente de mobilização. Uma mobilização. Eu estou lançando aí uma mobilização nacional e pretendo lançar em breve um encontro nacional desses mobilizadores que vão trabalhar aí no SUAS. Quem quiser participar, é só manter contato comigo. Eu vou estar divulgando nas redes sociais. Vai ser uma mobilização sem custo, onde nós vamos nos reunir para trazer trabalhos e teses sobre questões complexas, sem medo, porque eu tenho visto muitas mobilizações, mas a maioria delas, quando é para mexer em assunto mais, vamos dizer assim, mais cabeludo, assunto mais problemático, eles não mexem, eles têm medo. Então eu preciso encontrar no Brasil pelo menos 10 assistentes sociais que tenham uma coragem que eu tenho para começar a escrever sobre esses assuntos que estão constantemente batendo a nossa porta, violando nossos direitos, judicializando as expressões da questão social. Então eu estou realizando essa mobilização. Só repetindo aqui, então em vez de você... quando ver um direito social sendo violado, em vez de você judicializar, o melhor caminho é partir para a área científica da pesquisa social e a produção de uma tese, a criação de um projeto social ou
a mobilização social com os envolvidos naquele procedimento. Então, o Executivo, continuando o nosso assunto, o Executivo faz justiça quando emprega bem as verbas. O Legislativo faz justiça quando faz boas leis. O Ministério Público também faz justiça quando fiscaliza e não é omisso. A igreja faz justiça, a escola faz justiça. E o assistente social, quando é que ele faz justiça? Nós precisamos entender essa diferença. Como é que um faz justiça? Cada um faz justiça à sua moda. Cada profissão tem o seu aporte teórico para fazer justiça. E o assistente social, como é que ele faz justiça? Através de projetos de intervenção, da viabilização de direitos sociais, da emancipação do sujeito, do empoderamento do sujeito que esteja em situação de vulnerabilidade ou risco social. Como é que se faz justiça no serviço social? Será que é descobrindo quem é o culpado? É averiguando quem bateu, quem não bateu, quem estuprou, quem não estuprou? É descobrindo quem foi que roubou, quem foi que não roubou? Quantas vezes o marido bateu na mulher, quantas vezes deixou de bater, como fazem os delegados das delegacias de mulher? Será que é? Não, com certeza não. Projeto de intervenção, proteção social, a justiça social é feita quando você dá um telefonema para a casa da pessoa, agendando a visita, e quando você chega lá, só o telefonema já começou a transformar a casa da pessoa. Quando é que você judicializa a questão social? Quando você ignora o agendamento, desrespeita o usuário e faz a visita surpresa, para, segundo a linguagem de alguns, chegar e encontrar as coisas sem estar maquiada. Isso não passa de um comportamento imediatista, positivista, conservador e judicializado. Isso é extremamente prejudicial para a ação profissional do assistente social. A visita domiciliar é um instrumento de empoderamento, de intervenção, é um instrumento de viabilização de direitos sociais. Então, se você pode, a partir de uma ligação, modificar o território do sujeito, seu projeto de intervenção já começou. Você está fazendo justiça. Qualquer que seja um aperto de mão, um abraço, uma orientação olho no olho, ou ouvir o usuário falar até que todas as suas expectativas sejam colocadas para fora, todo o seu sofrimento, a sua angústia seja colocado para fora, sem interrompê-lo, sem ficar tentando diminuí-lo ou focá-lo apenas na parte que lhe interessa. É importante ouvir. Isso é fazer justiça social. Depois você filtra, lá no seu escritório, na sua casa, na sua instituição, você filtra o que é do seu interesse. Mas no momento da escuta, você precisa ser profissional, precisa ser ético, precisa ter paciência para ouvir o que o usuário tem a dizer. Ouça-o, é importante, ele precisa ser ouvido. Você é o ouvido dele frente ao Estado. Ninguém mais ouve o usuário no Estado. A justiça não ouve, a polícia não ouve, o governador, o vereador, o prefeito, etc. Ninguém ouve. Quem é que está ouvindo o usuário hoje em dia? Somente o assistente social. Nós somos o ouvido do usuário. Representamos um elo para fazer essa ponte entre o usuário e o Estado, viabilizando o direito. Eu não chamo de mediação porque não posso, me recuso a chamar esse trabalho de mediação. A mediação existe entre um usuário e outro. Ela pode existir até entre o usuário e uma política pública, mas entre o usuário e o Estado não. Eu sempre estarei ao lado do Estado, não serei um mediador. Eu tenho um lado, eu sou parcial, não neutro. Escolhi um lado. Conforme escreve Yamamoto, José Paulo Neto, Martinelli, Iasbeck, Montano, e eu poderia, Raicheles, que tem escrito fantasticamente, ultimamente, tem escrito artigos pequenos, robustos, né? Raicheles, que você precisa ler, que é muito importante. Então, ela vai mostrando que o nosso lado é o lado do trabalhador, é o lado do excluído, da pessoa com transtorno mental, é o lado da pessoa em situação de crime, é o lado da pessoa em situação de confronto com a justiça, é o lado da pessoa em vulnerabilidade e risco social. Você não pode pensar o serviço social pensando apenas nas pessoas que são vítimas de processos de violência. Às vezes, o causador do processo de violência. Às vezes não, certamente o causador do processo de violência, seja ele o estuprador, seja ele o assassino, o latrocida, ele também é objeto do nosso trabalho. E nós precisamos encontrar projetos de intervenção que o emancipem e que o levem à superação através da viabilização de políticas sociais,
a superação do seu processo de exclusão, do seu processo de crime, do seu processo de desvio legal perante o Estado. Porque só fazendo isso nós estaremos pensando numa justiça restaurativa, o que supera, vai além da judicialização. A justiça restaurativa é aquela que tem funcionado em muitos países ao redor do mundo, onde a criminalidade é próxima de zero, a ressocialização chega a 80% dos seus presos, os presídios estão se fechando, estão fechando as portas porque não tem preso para ficar preso. Esse é o nosso trabalho. Então o judiciário, ele faz injustiça quando realiza concursos sem critérios de correção, publicamente definidos, quando promove os que agradam a cúpula, quando não participa da vida dos pobres, quando impede a fiscalização da sociedade, quando se torna um obstáculo. Então eu tenho defendido a lei, a CPI da toga, apesar dela não ter sido aprovada. Eu acredito piamente que o judiciário está precisando passar por uma profunda investigação. Há muita coisa estranha acontecendo no judiciário, nas mais variadas instâncias e tribunais. Precisa ser feito um processo, uma CPI para levantar todas as informações. Nós vivemos uma sociedade democrática em que toda ação profissional, toda ação do Estado, de políticas sociais e públicas, dos três poderes, devem ser extremamente transparentes para que todos tenham acesso. Então, se você é assistente social na função de perito judicial, você precisa entender que quando você foi nomeado, se você vier a ser no futuro, você só foi nomeado porque o direito não deu conta de responder àquela demanda social. Você foi nomeado porque você é a resposta àquela demanda que vários outros profissionais não encontraram. Juízes, promotores, advogados não encontraram resposta. Por isso você foi nomeado. Não importa que você tenha sido nomeado a pedido do usuário. Se o usuário pediu, é porque sabe que existe uma chance dele ver a injustiça contra ele combatida por você. Se foi o promotor que pediu, melhor ainda. Se for o juiz que nomeou, melhor ainda. Porque nós temos, graças a Deus, nós temos alguns, não são muitos, é a exceção à regra de juízes no Brasil que são amigos das políticas sociais, que têm uma visão de mundo não mais voltado apenas para a coercitividade, mas voltado também para a inserção social, para a justiça restaurativa, para uma justiça que venha tratar as causas da origem dos problemas de violação legal e não apenas tratar as consequências como um paliativo. Temos juízes e promotores que não são mais apenas enxugadores de gelo, mas são aqueles que têm uma visão mais ampliada de mundo e por isso estão nomeando assistentes sociais como perito. E parabéns a eles. O serviço social tem um imenso respeito pela profissão do direito, só não podemos coadunar com princípios conservadores do século passado, de uma justiça totalmente legalista, que está mandando a polícia matar, que está contribuindo para a ideia de que a polícia tem o direito de matar, de que a polícia tem o direito de desrespeitar o cidadão, de que a polícia tem o direito de agir com a arbitrariedade e com o autoritarismo. A polícia, todo policial, é empregado da sociedade, tem que respeitar a sociedade. Ele não pode tomar a decisão de condenação em relação a um civil, a um cidadão que vai andando na rua, previamente, sem ter certeza do que está fazendo. Então toda e qualquer abordagem deve ser feita com plena educação. Que hajam companheiros deles de prontidão para proteger a vida dele, tudo bem. Mas a abusividade extrapolada, a agressão, partindo dos 6 princípios de abordagem, de acordo com o manual da polícia, deve ser levado em conta cada um deles. O primeiro deles é a abordagem democrática, é a abordagem baseada num princípio de respeito, de cidadania, para que a sociedade passe a respeitar a polícia. A polícia brasileira hoje é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre, por causa da truculência. Obviamente que não de todos, nós temos exceções à regra, mas a regra, infelizmente, é que a maioria age de forma truculenta, age já em resposta à forma como a sociedade está fundamentada, criada, regimentada. E isso precisa mudar. Esse princípio tem que partir da profissão. Não pode se esperar que o excluído
transforme a sociedade. Quem tem que transformar a sociedade são as pessoas que não estão excluídas, incluindo aí a polícia. Se você observar a abordagem policial de outros países, é totalmente diferente. É uma abordagem de respeito, a não ser no momento que eles identificam que existe uma situação de perigo, também o treinamento é diferente. A partir daí eles são letais e são com legitimidade no exercício da profissão. Aqui é letal antes de conhecer a realidade. Nós temos aí vários casos de pessoas que são mortas sem deveres crime algum, vários casos de pessoas que são abordadas principalmente se for negro e pobre e estiver perto de uma área marginalizada. São tratados pior do que cachorro, são tratados sem nenhum tipo de humanidade, sem nenhum tipo de respeito. Pegam as coisas, jogam no chão, maltratam, querem bater, ameaçam, mandam calar a boca, enfim, todo tipo de desrespeito. E em contrapartida, o usuário está se rebelando e está perdendo cada vez mais o respeito pela polícia. Então a polícia brasileira é uma das polícias mais desrespeitadas pela sociedade do mundo. Eu digo para você que a maioria dos brasileiros prefere encontrar com um bandido do que encontrar com a polícia numa noite escura. É complicado uma situação como essa. Então nós vivemos, tudo isso faz parte da judicialização. Muita gente hoje, muita gente de bem, trabalhador, prefere encontrar com um bandido que roube o seu celular numa noite escura, numa rua escura, do que encontrar com a polícia. Então, é uma situação muito complexa que nós precisamos, dentro do serviço social, partir da perspectiva da construção de pesquisa social, de projetos sociais e de mobilização social. Todas elas aí vão nessa perspectiva. E no trabalho de perito, quando nós entramos dentro do território, nós estamos investidos de um poder simbólico, na linguagem de Faber. Este poder simbólico é muito amplo, é muito significativo e pode te impulsionar na direção da viabilização de direitos, ou pode transformar você num bate-pau da polícia, num inspetor de polícia, num investigador, num detetive de polícia. A escolha é sua, a forma como você reage diante da realidade. E a primeira forma de começar isso é respeitando o usuário e fazendo o agendamento da visita domiciliar. A segunda forma de fazer isso é criando uma parceria entre você e o usuário. Não importa qual seja a sua violação de direitos, não importa em que patamar ele esteja, não importa qual seja a situação de confronto com a lei, você estar ali para viabilizar direitos. Ah, professor, mas e se eu for atender um estuprador? E daí você vai viabilizar o direito que ele tiver, aquilo que for possível para que ele encontre a superação do seu estado de crime e encontre a justiça restaurativa e abandone a sua vida de crime com base na emancipação social, no empoderamento. A menos que você não acredite que a situação da criminalidade, na infinita maioria dos casos, seja em função das expressões da questão social. Porque, infelizmente, tem assistente social que não acredita que a criminalidade se origina, que a criminalidade é uma das expressões da questão social e que se origina em função das outras expressões da questão social. Então, quando não acredita, aí já vai para o campo, já munido dessa judicialização, querendo punir, encontrar o culpado, botar na cadeia. Nós temos uma série de assistentes sociais aí que vão diretamente contra o Código de Ética, diretamente contra o projeto ético-político, postando aí na internet que são contra o auxílio reclusão, que são contra, inclusive alguns deles, contra o Bolsa Família, contra o benefício de prestação continuada. Tudo isso para justificar apenas uma coisa. Toda essa argumentação de ser contra e a favor é para justificar apenas uma coisa. Constatei enfaticamente, afirmo sem medo de errar, para justificar unicamente a defesa da homofobia. Então toda a judicialização pela qual passa o Brasil hoje, do pensamento conservador, tradicionalista, só tem um objetivo: justificar a homofobia inculcada na sociedade brasileira e principalmente naqueles que assumiram a religião como parte fundamental da sua existência, sem espaço para mais nada. Então a verdade absoluta tomou conta dos seus dias, não existe espaço para a diferença, para a discussão do diferente, para a diversidade, não existe espaço para outro Deus, não existe espaço para outra religião, para outra certeza e nem para outra opinião. Só tem uma religião, uma só fé, um só Deus, uma só certeza, um só tipo de organização familiar, uma só verdade, ela é absoluta.
Então, infelizmente, quando isso vem para o serviço social, que trabalha com verdades relativas, baseada no respeito à diversidade, a liberdade de ir e vir e a ampla defesa da cidadania e da democracia, com certeza vai te chocar, não vai conseguir se encontrar, e aí vai ficar batendo cabeça e defendendo o argumento de que minha vida profissional é diferente da minha vida pessoal. Isso é sua opinião, infelizmente não posso concordar com ela, mas se você quer defendê-la, é um direito seu. Infelizmente, eu não posso concordar com ela. A nossa vida, nossa análise da realidade, ela perpassa sempre pelo filtro do nosso olhar cultural. A menos que a pessoa seja bipolar, tenha duas personalidades, né? Bipolar, duas personalidades. Uma personalidade de assistente social, e aí não é preconceituoso, não vai defender o preconceito contra as minorias, não vai defender a supremacia religiosa, né? E vários outros conceitos. E outra personalidade de religioso. E aí, nessa outra, ele vai ser tudo isso aí que eu não falei. Então eu tenho dificuldade para entender essa bipolaridade profissional e eu vou fazer depois, eu quero gravar uma live, vou dar uma aprofundada a respeito da bipolaridade profissional e quero gravar uma live a respeito disso. É claro que respeitando as correntes profissionais, respeitando você que é religioso, mas a gente tem que debater esses assuntos porque são assuntos polêmicos e que nós precisamos colocar em pauta, repensar até onde o meu fazer profissional é judicializado, é religioso, é excludente, é preconceituoso, é discriminatório, é vexatório. Tudo isso está em pauta para discussão. Nós estamos discutindo sempre aqui, eu não sou dono da verdade, eu não tenho todas as informações, não tenho todas as respostas, eu faço provocações aqui, estou aberto para ser questionado, pode questionar, só peço por favor que você faça isso de forma fundamentada, não só na base da especulação, mas precisamos superar este conceito de dependência legal. Então, para concluir aí, em geral decide individualmente de acordo com interesses pessoais e dizem estar fazendo justiça social. A melhor justiça social, grave isso aí, gente, ó, a melhor justiça social é a preventiva e feita com a participação do povo. A melhor justiça social é a preventiva e feita com a participação do povo. Então nós estamos falando aqui de participação popular, nós estamos falando aqui de controle social, nós estamos falando aqui de justiça preventiva. Isso leva, quando os cidadãos participam da justiça, leva à formação de uma identidade, uma nova identidade. Que o brasileiro vai muito mal de identidade. A identidade do brasileiro é corrupta, é desonesta, é trambiqueira, não respeita contrato social. Ela é baseada em 380 e poucos anos de escravidão, em que as pessoas desenvolveram todos os tipos de trapaça para conseguir sobreviver sem passar fome, levando à consideração de que a corrupção e a desonestidade no Brasil é uma das expressões da questão social em face do grande e extenso processo de exclusão por que passou o povo brasileiro. Eu, quando digo que o povo brasileiro é corrupto, não estou culpando o povo brasileiro, estou explicando, tentando entender por que o povo brasileiro é corrupto. Pegue aí uma população, 90% de uma população de qualquer país, submeta essa população, esse 90% dessa população de qualquer país, o mais honesto que existir, submeta eles a 90 anos de exploração, de fome e de miséria e depois me diga se eles continuam honestos. Isso não justifica a desonestidade do povo brasileiro, mas explica o motivo do porquê o povo brasileiro é desonesto. É um povo fruto de um trabalho extenso de exploração e acumulação que aprendeu, desenvolveu jeitinhos brasileiros de corrupção e de trapaças e trambiques para conseguir sobreviver aos seus acusadores, aos seus exploradores, aos seus dominadores. Então os dominadores de hoje não têm que reclamar de nada, se eles hoje têm um povo esperto no mau sentido da palavra e rebelde também no mau sentido da palavra, que aprendeu a trapacear em todos os sentidos. Isso é resultado do processo de exploração social. Então hoje a sociedade colhe a violência como fruto da exclusão social contínua do materialismo histórico dialético aplicado no Brasil, que foi o último país a absolver a escravidão e que foi o país que mais exportou pessoas escravizadas da África. O campeão, o número 1. De modo que hoje grande parte dos brasileiros são oriundos desse período de escravidão. Então não pode se pensar em um país honesto quando
durante mais quase 4 séculos, toda a população, ou a maior parte da população, 90% dela, foi exposta a uma situação de exclusão, uma situação de exploração sexual. Social. Como é que se pensa? E sexual também, né? Porque não foi só social, foi exploração de todos os tipos que você possa imaginar, de todas as maneiras que você possa imaginar. E aí os branquinhos que vieram aí da Europa para acabar de colonizar o Brasil após a abolição da escravatura, quando os negros foram proibidos de ter o direito à posse de terra, vieram para cá todos metidinhos e ocuparam o restante do Brasil que sobrava, enquanto o negro não podia ocupar. Então já vieram privilegiados, mesmo não sendo brasileiros, mesmo os negros estando aqui há mais de 380 anos, não tiveram direito à terra. E o Zé Mané, que chegou em seguida como imigrante da Europa, já chegou tomando posse de um pedaço de terra no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina e no norte do Brasil. Aí agora querem falar comigo em meritocracia. Ah, vá plantar feijão no asfalto com uma picareta de borracha, por favor, vai estudar, meu filho, para você entender. Como diria o Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Eu diria, vai estudar, meu filho. A Norma Neres, esse cadastro no CIE serve para qualquer cidade. Norma Neres ou Sabina Valentina e Barbosa não serve para qualquer cidade. Tem que fazer um estudo, buscar a documentação, as decisões da cidade aonde você está. Elas mudam de um lugar para outro. Em tese deveriam servir para qualquer cidade, mas infelizmente o judiciário é truculento. Inclusive criou aí uma normativa para obrigar o assistente social a trabalhar de acordo com a tabela que eles criaram. Aí eu pergunto, onde é que existe uma outra repetição, uma jurisprudência, uma súmula para um conselho de classe determinar quanto vai ganhar uma outra classe estranha àquela classe? Isso que eu queria saber. Será que se o Cefes criar uma tabela de honorários para impor no judiciário, será que ele vai aceitar? Será que se na UAB, será que vai aceitar? Então, é impossível pensar a perspectiva do serviço social de uma totalidade, levando em conta quando uma classe social de um outro ramo de profissão impõe sobre nós uma tabela e nós temos que aceitar, ficar caladinho, porque nós somos assim mesmo, somos subalternos, somos capacho, tapete da judicialização. Vamos aceitar então fazer, enquanto que um médico cobra R$1.000, R$2.000 por uma perícia, um engenheiro cobra R$2.000, R$3.000 por uma perícia, um psicólogo cobra R$2.000 por uma perícia, o assistente social tem que aceitar R$300 porque tem uma tabela determinando quanto é que ele vai aceitar. Quando o Código de Processo Civil determina que você tem que estabelecer os seus honorários, está escrito lá, cumpra-se. Então, a maioria, e outra, seguindo o nosso conceito aqui, eu acho que eu respondi errado a alguém aí, entendi uma coisa e foi outra. Sobre a Norma. Norma Neres é o nome de uma pessoa aí. A leitura rápida do meu cérebro me fez entender outra coisa. Desculpa aí, viu, gente? Retira aí, eu li rápido por cima assim. Norma Neres é o nome de uma pessoa, não tem nada a ver com o que eu falei. Então apaga aquela parte ali. Então a maioria dos juristas não sabe como obter um auxílio reclusão, ou pensão por morte, ou por assistência social junto ao INSS, pois somente conhece o processo judicial, né? De acordo com o Melo, 2005, página 2 e 3. E ainda bem que eles não sabem. Porque se eles soubessem o que fazer, o assistente social seria desnecessário. E aí sim, toda a política de assistência social estaria totalmente judicializada, estaria totalmente invertida, estaria totalmente comprometida, totalmente perdida. Então, o fato dos operadores do direito não saber o que fazer é importante para nós, porque esse é o nosso trabalho. Nós também não queremos que eles saibam, porque esse é o nosso trabalho. Imagine se daqui a pouco nós começássemos a pegar processos para advocar, ou trabalhar como advogados, né? Estaria totalmente fora de comando. Então a justiça não pode ser monopólio dos juristas, principalmente dos práticos judicialistas. Justiça é democracia, é onde houver democracia, e onde houver democracia, haverá justiça. Mas essa não é romântica, pois a democracia é confronto. Então o confronto democrático é um confronto de ideias, que parte da perspectiva de construir melhor, de fazer melhor e, acima de tudo, de ouvir o povo. Uma justiça que não ouve o povo, ela não é justiça. Uma justiça, acima de tudo, uma justiça que não respeita o povo, ela não é justiça. E a justiça tem um bom tempo que já não respeita mais o povo, que não concorda, que não ouve o povo, que não aceita a voz do povo.
de forma alguma, já tem um bom tempo. Na verdade, então, aí a reforma jurídica será feita por bem ou por mal. É melhor que seja por bem e que a classe jurídica participe deste momento, inclusive o povo, deixando o comportamento de apenas interpretar leis e passar a influenciar o legislativo para fazer boas leis. A função do jurista é muito mais nobre, não é de mero despachante judicial. Há de se ir além daquilo que está posto. E o assistente social precisa estar inserido nesse contexto como propositor, precisa participar do debate. Normalmente, em tese, a área jurídica cria seus procedimentos e suas leis sem nenhuma participação do assistente social, sem nenhuma representatividade dos demais profissionais ou do povo, que é mais importante ainda. Então, para finalizar, a questão do enfrentamento da judicialização em face aos impactos sociais que se esperam, parafraseando Yamamoto, que diz o seguinte: o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum, a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho se torna mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Hoje eu quero finalizar esse vídeo dizendo alguns pontos cruciais do entendimento do nosso papel. O judiciário é um instrumento da classe dominante e precisa se converter num instrumento do povo. Os militares são também um instrumento da classe dominante. Toda vez que a classe dominante se sente prejudicada, ela faz menção à segurança pública, faz menção ao judiciário, faz menção aos militares para tentar assumir novamente seu papel de dominância e impor a sua subalternidade ao restante da sociedade. A classe dominante é representada por 10% da sociedade. Foi ela que foi responsável pela morte de Getúlio Vargas e de muitos outros políticos, pelo golpe de 64 e pelos últimos golpes que têm acontecido. Eu peço para você, e quase suplico, gentilmente, que você desenvolva a sua consciência de classe. Repense a que classe social você pertence, para não ser manipulado e utilizado para defender a classe dominante. Infelizmente hoje, 10% da sociedade compõe a classe dominante e cerca de 70% não compõe a classe dominante, mas defende a classe dominante de unhas e dentes. É o escravo da orelha furada. É a pessoa que ama e defende de unhas e dentes o seu explorador, o seu dominador, o seu subalternizador. Infelizmente, 70% ou mais da sociedade brasileira não tem consciência de classe. Eu até acho interessante quando uma pessoa da classe dominante reconhece a sua classe e se posiciona contra, por exemplo, as políticas sociais. Tudo bem, é seu direito. Se você pertence à classe dominante, você tem que ser contra o FGTS, embora é ele que te dê mais lucro no final de ano. Tem que ser contra o 13º, embora seja ele que duplique os seus lucros no final do ano. Então, o capitalismo nessa perspectiva é muito ignorante, muito burro, mas eu entendo alguém que pertence à classe dominante defender a classe dominante. O que eu não consigo entender é um pobre defendendo a classe dominante. Aquele sujeito que vende sua mão de obra, aquele sujeito que depende de educação gratuita, saúde gratuita, depende da previdência, que depende das políticas sociais praticamente na sua íntegra. Não consigo entender onde está o cérebro dessa pessoa, se desceu para os pés ou se, como diria minha tia, a galinha bicou a moleira quando era novinho e estava no chão dormindo, a galinha chegou e beliscou e comeu a moleira. Não sei o que houve, que eu não consigo entender como é que uma pessoa que não pertence à classe dominante compõe a classe dos excluídos socialmente, que dependem de políticas sociais, totalmente de políticas sociais, políticas educacionais, de ProUni, de Enem, de SISU, de saúde, educação, benefícios de previdências e tudo mais, consegue defender a classe dominante que é contra tudo isso. E vou muito mais além. Como é que consegue um assistente social defender a classe dominante, sendo que a classe dominante
é contra as políticas sociais. O principal empregador do assistente social é a favor da privatização das instituições privadas, é a favor do fim das políticas sociais, da diminuição do Estado mínimo, é a favor do fim dos concursos públicos, é a favor da refilantropização da questão social, ou seja, é a favor de transformar a questão social em objeto de caridade, de benemerência, de filantropia. Como é que você consegue se encaixar nessa profissão defendendo a classe dominante? Eu queria entender isso realmente, mas isso é uma questão de consciência de classe. Consciência de classe, quem tem, tem. Quem não tem, pode desenvolver. É uma questão de inteligência. É uma questão de evolução social, de quebra de paradigmas, de quebra de tabu. O serviço social normalmente faz isso com pessoas inteligentes, com pessoas que se entregam ao conhecimento, profissionais competentes. Eu tenho minhas dúvidas e não quero aqui fazer um juízo de valor, mas eu tenho dificuldade para acreditar que uma pessoa sem consciência de classe, enquanto assistente social, consiga ser um profissional de excelência, um profissional competente, um profissional eficiente. Eu tenho dificuldade para conseguir aliar uma coisa a outra. Eu entendo, penso, deduzo, reflito, maquino que uma pessoa sem consciência de classe dificilmente, e agora utilizo um linguajar mais popular, dificilmente dará um bom assistente social. Porque é importante, dentro da perspectiva da parcialidade, da não neutralidade, do enfrentamento do preconceito, da discriminação, da construção de uma nova ordem societária, que o sujeito tenha absoluto domínio e controle da sua consciência de classe. Você ter certeza absoluta a que classe você pertence. Não só por uma questão de afinidade, mas por uma questão de pertencimento. Porque existe aí uma diferença, a questão da consciência de classe. Tem aquelas pessoas que pertencem a uma determinada classe por afinidade. Só por afinidade, mas por pertencimento está na outra classe. Essa vai ser extremamente prejudicada. Imagine uma pessoa da classe dominante com afinidade com a classe dos dominados. Ela vai ser extremamente prejudicada, porque o aumento da taxação das grandes fortunas vai prejudicá-la, o FGTS, o 13º, tudo por aí, vai prejudicá-la. Mas não vai ser muito. Agora já o contrário, uma pessoa da classe dominada, que pertence à classe dos dominados, dos excluídos, dos subalternizados, dos dependentes das políticas sociais, esse, quando defende a classe dos dominantes, dos dominadores, ele só toma prejuízo, não tem nada de benefício, vai na contramão, e normalmente é por afinidade, não por pertencimento. Então você pertence a qual classe? Vamos falar primeiro de pertencimento. Se você é rico, compra mão de obra de outras pessoas, está acima da dependência de políticas sociais. Isso é pertencimento, não é afinidade. Então você pertence à classe dos dominantes. Se você vende sua mão de obra, depende de políticas sociais, depende de todas as políticas sociais, de benefícios sociais, você é da classe dos dominados. Isso é pertencimento. Goste você ou não, você pertence a essa classe. Pertencimento, né? Então, consciência de classe por pertencimento. Agora, consciência de classe por afinidade. Se você pertence a uma determinada ideologia que apregoa o fim completo, a extinção de todas as religiões para aplicação de apenas uma, então você escolhe a classe por afinidade e não por pertencimento. Se você defende o fim da homofobia, o fim da homossexualidade, o fim de todas as religiões para a existência de uma só, se você defende o apocalipse como única solução para o planeta Terra, você é fatalista, né, defende o fatalismo de acordo com Yamamoto, então você escolhe a sua classe por afinidade e não por pertencimento. Eu escolhi a minha classe. Eu não escolhi. No meu caso, eu pertenço a essa classe. E quando descobri que pertencia a ela, eu passei a defendê-la. Veja como isso é importante. Eu não defendia nenhuma delas. Mas o serviço social me mostrou a que classe eu pertencia. Olha, você está aqui. Você depende de política educacional. Você depende de política da saúde. Você depende de política do meio ambiente, inclusive. De benefício, de previdência. Depende de tudo isso. Então, por
pertencimento eu descobri a que classe pertencia. E por pertencer eu tenho que defender aquilo que eu pertenço. Já pensou? Você não defender o seu pertencimento, aí você não tem identidade de pertencimento. Aí fica mais complexa a situação. Por isso eu passei a defender as políticas sociais, porque eu pertenço a ela, eu estou nela, eu faço parte dela, eu sou a composição dela. Como pessoa, como cidadão civil e como assistente social. Eu não posso pertencer a uma classe social e defender a outra que eu não pertenço por pura e simples afinidade. E aí nós voltamos para a velha questão, a questão da afinidade. A afinidade, ela só se baseia em um único princípio, novamente, a homossexualidade. O grande problema do pertencimento de classe, da classe maior, da classe subalterna, em relação à classe dominante, é a homofobia. E o único argumento de sustentação do pertencimento de classe à classe dominante, de sua sustentação, é a continuidade de ter à sua disposição mão de obra barata, flexibilização do trabalho, precarização do trabalho, mais acumulação, mais riqueza, à custa da classe dominada, que porque tem medo do filho ser homossexual, continua defendendo a classe dos direitos, a classe dos dominantes. Então, a classe dominante, ela quer que você a defenda, mas ela não tem nada para te oferecer. Ok? Então, encerrando essa live, muito obrigado você que me assistiu, desculpe qualquer coisa, só reforçando, não sou dono da verdade, a verdade é relativa, essa é a minha, você tem o direito de ter a sua, com todo respeito à religião, mas aquela que não explora o cidadão, aquela que não enriquece às custas do cidadão. Muito obrigado a você, até qualquer momento de volta aqui. Fique com Deus, um grande abraço.